Olá, retomando aqui nossa conversa sobre portais de acesso restrito. Nossa guia de referência é o site da biblioteca, logo abaixo, portais de pesquisa. Aqui nós vamos ter os links das bases de dados, onde já selecionamos algumas bases mais utilizadas pelo nosso público-alvo aqui da Exalc. Falaremos nesse momento da Scopus. A Scopus é uma outra base de dados referencial, onde contém resumos e citações da literatura científica e de fontes de informações de nível acadêmico. Então, ela indexa periódicos de editores internacionais, milhões de patentes, além de outros documentos. Aqui nós vamos fazer a mesma pesquisa, a qual nós estávamos conversando desde o momento onde nós falamos sobre estratégia de busca. E nós já fizemos essa mesma pesquisa na Web of Science e retornaremos com essa pesquisa aqui na Scopus. Vamos aqui iniciar nossa pesquisa, lembrando que sempre eu tenho termos relacionados com parênteses e a expressão booleana OR, fazendo aí um resgate das informações a qual nós conversamos em módulos anteriores. Nós temos esta palavra que não pode ser truncada porque ela aparece, por exemplo, pesticida, e não é este termo que eu quero que apareça no meu resultado de busca. Eu tenho aqui termo relacionado com o OR. Eu tenho o asterisco porque o radical da minha palavra ela tem variação. E eu tenho aqui que todo esse meu conteúdo eu quero que apareça, porém os resultados de busca não podem ser relacionados com fungos em relação à doença. Então, esta é a minha estratégia de busca que eu estou utilizando desde a nossa conversa no primeiro módulo de portais de acesso restrito, onde conversamos sobre estratégias de buscas e truncagem. Bom, esta é a interface da Scopus, esse é o campo de busca. A opção que eu vou pesquisando é em documentos, mas eu tenho ainda a possibilidade de pesquisar por autor, por afiliações, que são as instituições, e uma pesquisa avançada. Nós estamos fazendo, através desse campo de busca, também uma pesquisa avançada, utilizando aí a estratégia de busca. Dentro da Scopus eu tenho opções de filtro inicial, antes de entrar nos resultados, tá? Eu posso pesquisar esses termos em todos os campos, apenas no título, no resumo e na palavra-chave, somente no resumo, somente nas palavras-chave, e aí vai da necessidade do pesquisador. Eu vou manter título, resumo e palavra-chave. Eu tenho a possibilidade de limitar periodicidade também, clicando nesse item. Eu quero todos os anos, ou eu quero somente os últimos 7 dias, 30 dias. Eu posso delimitar também, se eu quero que apareça somente em artigos de revista ou capítulo de livro e assim por diante. Eu vou deixar todos os documentos, eu vou deixar todo o período e vou fazer minha pesquisa. Clicando em Search. Resultado de busca da tela da Scopus. 696 documentos recuperados com estes meus termos de pesquisa. Do lado direito, resultado. Do lado esquerdo, refino. Suponhamos que 696 documentos é muita coisa para eu analisar. Então, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de refinar os últimos 5 anos. Eu seleciono e aí eu venho aqui, limito somente a estes anos selecionados. Eu tenho 230 documentos. Desses documentos, eu tenho aqui a disponibilização deles do lado direito. Se eu clicar no título, eu vou ser direcionado para uma tela onde vai exibir informações sobre a obra antes mesmo que eu acesse o PDF dessa obra. Então, eu tenho aqui as palavras que consta da minha pesquisa sombreada. Vocês têm a possibilidade também de identificar os outros termos indexados, que também podem ser importantes para vocês. Ampliar o escopo da pesquisa. Aqui nós temos possibilidade de criar alerta deste trabalho, com citação. Outros documentos relacionados, que podem ser interessantes para vocês. Mais abaixo nós temos as referências citadas neste artigo, que vocês podem facilmente ser direcionados para o documento. Aqui nós temos a possibilidade de explorar métricas. Nós temos possibilidade ainda de exportar esse documento através dessa tela, fazer o download deste registro, impressão, enviar por e-mail, salvar no PDF e aqui algumas outras opções de criar referência. Se vocês têm interesse no texto completo, percebam que vocês têm que estar
estar conectado ao VPN, sempre, ok? Aparece CAPES por ser assinado pela CAPES. Então, a universidade tem este documento disponível por assinatura CAPES. E quem está me entregando esse documento? A base de dados da ScienceDirect. E aqui eu tenho, de novo, a possibilidade de baixar o documento ou apenas ler ele na íntegra. Vamos falar sobre a ScienceDirect em outro módulo. Voltando aos nossos resultados de busca, vamos explorar mais um pouquinho. Vocês têm a possibilidade de ler o resumo, acessar documentos relacionados, clicando aqui, relacionados a este documento, e ver o documento na íntegra. Retomamos aí o PDF da obra, se for necessário. Vocês têm aqui os autores, né, o ano, qual é a fonte, ou seja, qual é a revista que indexa esse conteúdo, e citação. Então, nesse caso, é possível também ver os resultados ordenados por número de citação. Do lado esquerdo ainda, também é possível vocês acessarem o Refino de outras formas, quais são os países que estão trabalhando com esses assuntos. Então, se eu quero ver, por exemplo, as publicações em relação aos pesquisadores do Brasil, esta é a tela dos 60 resultados em relação aos autores brasileiros. Se eu clico no título, eu sou direcionada àquele documento. Então, aqui eu posso voltar na minha tela de resultado de busca. Eu posso ainda, no menu superior, editar essa minha pesquisa. Eu consigo fazer a edição no módulo avançado, ou eu consigo fazer nova pesquisa, mudando ou não o meu termo de busca. Aqui nesse resultado de busca, é possível ainda fazer uma análise dos resultados, como uma análise bibliométrica. Então, se nós analisarmos os resultados de busca, dentre os meus 696 documentos, eu vou ter estas situações. Então, a crescente pesquisa em torno do assunto, por ano, desde o conteúdo do primeiro registro indexado na base de 1959. Então, eu tenho uma crescente pesquisa em relação ao conteúdo. Eu consigo também analisar os autores desses 696 documentos, os autores que mais publicaram sobre o assunto. Então, aqui de novo, vocês têm a possibilidade de identificar autores do assunto, entrar em contato, fazer parceria e assim por diante. As instituições, o SDA dos Estados Unidos, e aqui nós temos outros institutos e universidades. Também preciso saber qual universidade está publicando sobre esse assunto, pois eu tenho interesse de desenvolver um projeto junto a um professor específico da instituição que mais tem publicado sobre a área. Esta ferramenta traz possibilidade de você fazer esta análise. Então, documentos por país, né? Brasil é o segundo que mais publica sobre esse assunto, com esses meus termos, e assim eu consigo ver por tipo, né? E por grandes áreas. Então, essa análise, uma análise bibliométrica que a Scopus permite que vocês tenham uma visão geral de vários itens para que vocês possam tomar alguma decisão. Aqui também é possível fazer uma análise dos últimos 20 anos, por exemplo. Eu posso refinar a minha pesquisa, a minha análise, somente pelo período que eu tenho interesse. Então, eu quero saber nos últimos anos se teve alguma mudança em relação aos autores, às instituições, e assim eu consigo fazer e eu consigo ir analisando. Esta é uma outra possibilidade de análise que a Scopus traz. Ainda aqui vocês têm a possibilidade de exportar, por exemplo, um determinado documento, fazer o download, ver a questão da citação. Ou vocês também podem ordenar, né, por citação, como nós fizemos com a Web of Science. Vocês têm a possibilidade de clicar em todos os registros e ver as citações. Então, eu fiz uma pesquisa onde ele iniciou em 2016 até a 2020. E eu consigo ver como que está a questão de citações em relação a esses documentos que me apareceram. Lembrando que 2020, né, provavelmente não deu tempo de ser citado, por isso que ele não está crescente. Então, até 2019, crescente citação em relação a este assunto. Uma dica: criar alerta da pesquisa. Todas as bases de dados têm a opção de criar alerta. Para quê? Novamente, para que vocês não percam tempo pensando em uma nova estratégia de busca, porque eu não salvei aquela estratégia em nenhum lugar, e se eu não faço o login, se eu não crio uma conta nesta base de dados, eu vou perder
a minha estratégia de busca que eu fiz. A hora que eu sair da base de dados, retornar novamente, eu já não tenho mais essa estratégia salva. Quando você cria alerta, você salva a sua estratégia de busca. E a partir daí, toda vez que você precisar melhorar a sua estratégia, você tem ela salva. Você quer ampliar termos, você tem ela salva. E se você quiser olhar novamente o resultado a partir daquela estratégia, você também tem salva. E quando você cria alerta, a base de dados entende essa estratégia de busca e cria alerta em cima desse resultado. Os novos registros que forem incorporados na base sobre este grande assunto que você pesquisou vai ser enviado no seu e-mail. Você vai ser pesquisador sabendo das novidades sobre este assunto que pode ser importante para você, e você não fazendo isso fica muitas vezes perdendo tempo em fazer novas pesquisas ou deixa de conhecer os novos artigos que estão sendo publicados. Esta daqui é a base de dados da Scopus, uma interface bem amigável e o mais importante de tudo, pensem muito bem na estratégia de busca que vocês vão utilizar para que vocês tenham um ganho no momento da pesquisa. É isso aí, pessoal.